Nessa aula aprenderemos a identificar todos os tipos de blocos e não podemos começar com outro, senão o mais básico deles, o order block. Antes de começar, lembro que os exemplos mencionados, por mais que seja um exemplo altista ou baixista, basta pensar o inverso para compreender o que seria a lógica contrária, né? Acho que contraproducente eu ficar mostrando um exemplo de alto e um exemplo de baixo para cada conceito, sendo que eles são simplesmente o inverso. Como já vimos, os blocos de ordens são um ponto de interesse que relacionamos a uma expansão. O primeiro que temos é o padrão order block, que por definição é um range de preço que atinge uma piscina de liquidez ou rebalanceia uma ineficiência importante e falha em continuar o movimento, o que resulta numa expansão na direção contrária. Nesse sentido, podemos dizer que blocos de ordem são a origem das expansões. Nesse exemplo, temos essa barra de baixa que toma a mínima anterior, porém falha em continuar o movimento baixista, o que origina essa expansão que vem a seguir. Durante a formação dessa barra, institucionais já estão acumulando ordens na direção da expansão, né, na direção de compra, que vem a seguir. E uma vez que o preço reverte ultrapassando a máxima do order block, temos uma confirmação de order block. Como o institucional já estava comprando nessa região enquanto o preço caía, quando o preço passa da máxima desse bloco, todos os traders que estavam vendendo aqui passam a estar armadilhados em posições vendidas, e por esse motivo é apenas lógico que as instituições que pretendem preços mais altos não deixarão os preços negociar dentro do order block por muito tempo, para não dar oportunidade desses vendedores que estão armadilhados saírem de suas posições no break-even ou até mesmo com pequeno lucro. Esses vendedores armadilhados eventualmente terão que recomprar suas posições vendidas, fornecendo ainda mais liquidez para as instituições que estão comprando venderem suas posições em preços mais altos, né? Então, enquanto existem vendedores aqui, a instituição está comprando. A partir do momento que aciona o order block, esses vendedores estão com suas posições negativas. Quando o preço retorna a ele, as instituições não vão deixar quem está aqui preso, né, nessa posição vendedora, recomprar as suas vendas no 0 a 0 ou até mesmo com um pequeno lucro, né? Então, nesse sentido, a gente tem o ponto médio aqui do order block como um ponto que a ser protegido por instituições. Quando os preços continuam subindo, eventualmente esses negociadores aqui que estão armadilhados vão ter que recomprar suas posições, o que daria ainda mais combustível para os compradores empurrarem o preço mais altos. Se você está acompanhando bem, a essa altura já deve estar ficando claro que essa é a natureza das manipulações institucionais: comprar posições dos vendidos em preços mais baixos e armadilhar eles em posições negativas para que gerem liquidez contrária. É o que vai aumentar a eficiência na hora de fundar as grandes posições das instituições em preços mais altos. Evidentemente, essa mesma dinâmica ocorre com movimentos baixistas. Essa condição de impossibilitar a mitigação de posições armadilhadas é o que faz dos blocos ferramentas tão importantes para identificarmos o fluxo institucional atual. Os próximos blocos são todas variações dessa mesma dinâmica, mas ocorrem em pontos diferentes do range. Talvez compreendendo esse próximo tipo de bloco, que é o Mitigation Block, essa dinâmica fica mais clara e deve elucidar inclusive o conceito de range balanceado que vimos na aula das ineficiências. O movimento baixista, dado por uma swing high a uma swing low, que é rompido eventualmente, é o que chamamos de Mitigation Block. Então, quando temos uma swing high e uma swing low que venha a ser rompido futuramente, temos essa região aqui como o mitigation block. Quando há uma entrega de baixa e toma liquidez, iremos analisar o movimento de alta seguinte para ver qual ou quais ranges baixistas foram rompidos por essa expansão. Dentro desse movimento de baixa, ou seja, dentro do mitigation block, teremos vendedores armadilhados que passam a ter suas posições em prejuízo, principalmente na origem da expansão, que é o order block que nós vimos no exemplo anterior. Devido à natureza dessa dinâmica, é de se esperar que a metade inferior do block, e isso vale para todos os tipos de bloco, será onde há mais negociantes armadilhados e, ao mesmo tempo, por ser a origem da expansão, é onde as instituições que estão esperando preços mais altos e estão patrocinando esse movimento altista vão estar com o preço médio de suas posições. Por isso, temos como um ponto muito importante para cada bloco o seu ponto médio, chamamos de Mean Threshold. Mais uma vez, a lógica da mitigação se aplica aqui. Todos os vendedores que se posicionaram ao longo desse movimento de baixa, ou até mesmo desse, que não realizam suas posições vendedoras, a partir do momento que o preço ultrapassa esse movimento de baixa, eles
estão então armadilhados em posições perdedoras. Similar ao consequent encroachment do Fair Value Gap, temos a metade do range como o Mean Threshold, no caso dos blocos, um ponto bastante sensível, fechamentos com continuação abaixo do Mean Threshold, um sinal de falta de interesse institucional e geralmente acarreta em preços mais baixos. Veja como o Mean Threshold suporta o preço, né? A gente não quer ver mesmo uma negociação abaixo desse ponto médio depois do rompimento, né? No caso aqui, você pode até notar que há aqui uma negociação no Mean Threshold, porém esse mitigation só é validado a partir dessa negociação acima dessa máxima. Então devemos esperar aí que os preços possam vir até a metade do preço do bloco, mas não queremos ver negociações abaixo dele, principalmente fechamentos com continuação. Quando somos expostos a essa metodologia, no começo parece que são 1 milhão de peças diferentes, mas na verdade quando temos todas as peças e começamos a entender o que significam, começa a ficar claro como elas se encaixam e o sentido lógico fica cada vez mais evidente. Então não se preocupe se estiver começando a se sentir perdido. Prometo que conforme avançarmos e você pratica, todas essas peças vão se juntando e fica cada vez mais claro como o preço funciona. Dando sequência, o próximo bloco que iremos falar é o Breaker. Todo breaker faz parte de um mitigation. Basicamente, um breaker é um bloco que falha, um order block baixista aqui no caso, né? E quando retorna ele falha, mudando a sua característica, similar aí ao inverse fair value cap, né? Se estivéssemos tratando de ineficiências, mas nesse caso estamos falando de blocos. Ao falhar, ele troca sua característica e deve suportar preços mais altos. Veja que quando o preço forma um order block, ele forma uma tomada de liquidez acima da máxima anterior, né? E quando expande para baixo, quando o preço atinge um objetivo, né? Ou quando ele atinge esse primeiro order block aqui e reverte rompendo, né? Esse breaker, esse order block, né? Esse que era para ser um order block de baixa passa a ser um breaker de alta e nos dá um ponto muitas vezes preciso de onde o preço futuramente pode vir a negociar depois de uma retração e então resumir a tendência. Próximo é o Rejection Block. O Rejection é o ponto mais extremo do range, é o bloco que se forma ao mais extremo. Esse não é o melhor exemplo, mas demonstra bem o suficiente. Eu quis manter todos os exemplos, como sempre, numa mesma região gráfica, para que notem como cada pedaço do gráfico temos novas informações do que os preços estão fazendo. A cauda da barra mais alta do range é o Rejection Block, quando há uma falha de rompimento, ordens de stop são acionadas e esses compradores estão armadilhados em posições negativas. Nesse exemplo aqui, quando o preço falha em continuar altista, né, ele tem essa barra forte e depois tenta romper essa barra, mas falha. Uma barra forte, muitos ensinam por aí que indica continuação e traders iniciantes são atraídos a comprar, ou até mesmo de alguns vendedores, caçadores de topo, né, vão estar vendendo e colocando seus stops acima dessa máxima, quando notam que o preço não consegue fechar acima dela, né, então já vende aqui. Esses stops acima dos preços são stops de compra, né, que quando acionados realizam uma ordem stop de compra, são usados como liquidez para institucionais vendedores entrarem com ordens limite acima do topo, né, para maior eficiência e menor impacto no preço, o que faz com que o rejection seja a última barreira de preço em um range, por assim dizer. Rejection é muito comum ser formado após a tomada de liquidez, né? Aqui nesse order block temos também um rejection aqui, porém eu tentei pegar um nesse range aqui com que houve uma interação. A gente tem a cauda dessa barra aqui tomando liquidez, né? Então, quando ela toma liquidez, o preço dá uma recuada, então falha em renovar essa máxima aqui. Os vendedores antecipados que tentaram vender aqui, ou até mesmo compradores de rompimento dessa barrona aqui, vão estar sendo armadilhados e é o que forma o rejection block nessa cauda aqui, na cauda mais alta, né? Então, quando o preço retornar a ele, não devemos já nos posicionar, né? Mas analisamos caso o preço sofre uma reversão a partir de uma cauda do extremo do range. É uma informação importante para a gente de que houve uma interação institucional aqui. Nesse curso eu quero que fique claro que todos esses padrões de candles possuem uma lógica por detrás deles, né? Um erro muito comum com metodologias de análise técnica é buscar padrões pelos padrões em si, que não querem dizer nada. Não existe um padrão que irá agir sempre da mesma forma, por isso devemos buscar esses pontos institucionais para nos auxiliar a compreender qual o contexto de ação dos institucionais nesses pontos. Esse próximo bloco é um exemplo claro disso, né? Um padrão de order block altista seria uma barra de baixa seguida por uma expansão de alta, pode se apresentar em um fluxo baixista, né? Que é comum que ocorra, inclusive, mas é de esperar que ele não irá suportar o preço e inclusive por isso temos o breaker block, né? Não são todos os order blocks que devem suportar o preço. Então order blocks de alta
uma curva baixista irão falhar, assim como order blocks de baixa numa curva altista também irão falhar. O interesse institucional é de preços mais baixos, uma vez que o preço reverte para fluxo altista. Lembrando que mais à frente iremos compreender um pouco mais como ocorre essa alteração do fluxo, que nada mais é que uma reversão. Esses antigos order blocks onde houve interesse comprador, mesmo durante a curva de baixa, né? Vê que mesmo durante a curva de baixa o preço chega a dar uma pausa aqui, até que finalmente ele perde, uma vez que a gente entra na curva de alta e esses blocos são reclamados, por assim dizer, né? Os preços negociam acima deles, eles podem começar a agir como reclaimed blocks, que são regiões de interesse comprador, e então esses reclaimed blocks passarão a agir como order blocks regulares. Muito daquela lógica do inverse, né? Dependendo do fluxo atual, é o que vai realmente ditar aonde que vão ter pontos de interesse interessantes. Esse próximo é o preferido do João e da nossa comunidade, é o Propulsion Block. Quando o order block se forma interagindo com outro order block, né? Então aqui nós temos esse order block aqui que interage com esse primeiro order block do nosso exemplo. A partir do momento que o preço negocia acima dele, temos um propulsion block, né? Aqui temos mais um propulsion block. Aqui temos outro, né? Que interagem com esse breaker block e mais um aqui também, né? Que está interagindo dentro desse order block inteiro, desse bloco de mitigação. Então, o Propulsion Block, por se formar já na direção do fluxo atual, diferente do Order Block que tende a se formar na alteração do fluxo, ele é um ponto institucional que nos dá uma confirmação poderosa de continuação do movimento atual. Propulsion é um operacional por si só, por ter essa característica de se formar já na direção do fluxo atual. Ele nos dá uma informação muito forte de que o preço irá expandir fortemente após a confirmação dele. Além disso, como todos os blocos, não queremos ver o preço negociado abaixo do ponto médio dele, né, que é o mean threshold, por muito tempo, e o propulsion nos dá um sinal muito rápido quando isso ocorre, né? Quando houver um propulsion block que já está no fluxo correto, negociações abaixo do preço médio dele devem ser bem breves, e caso o preço enrole muito ali, significa que algo provavelmente está errado na nossa leitura. No final do curso vamos passar um operacional bastante eficaz baseado exclusivamente nesse tipo de bloco. E o último, que para quem viu a aula de ineficiência, é bem parecido com o volume imbalance. Esse é o vacuum block. Ele é mais comum quando formado na pausa entre o dia e outro, né? Ou para quem utiliza somente os horários da sessão regular, que não vem ao caso eu demonstrar aqui como faz, mas basicamente é o intervalo de tempo entre o fechamento das ações, né, do mercado de ações, que ocorre ali por volta das 4h10 no horário de Nova York, até a abertura das bolsas às 9h30 da manhã do outro dia. Nesse exemplo aqui, por exemplo, tá marcando, então aqui é o fechamento às 4h12 e aqui é a abertura às 9h30. Esse gap formado é o que chamamos de vacuum block. Geralmente, na maioria dos dias, ele é renegociado, a não ser em dias altamente direcionais. Em torno de 70% dos dias o vacuum block será renegociado até seu ponto médio, pelo menos, o que nos dá informações valiosas para analisar os preços após a abertura de Nova York. Se dividirmos o range formado em 4 pelo preço de fechamento do dia anterior da sessão regular com o preço de abertura do dia atual, teremos pontos institucionais importantes para serem analisados, formados ali, uma vez que muitas vezes os preços não vão renegociar em todos os quartos do range, né? Somente em alguns deles, principalmente a metade dele, é o que é mais comum. Aqui é aquele mesmo range, mas com a sessão overnight, né? Então veja como nesses pontos tende a formar bastante liquidez que no dia seguinte, né, caso não tenha havido tanta interação, deixar algum ponto de interesse importante em um desses quartos, ele vai nos dar uma informação importante. Por exemplo, note que essa mínima aqui foi formada bem no ponto médio, né, dessa distância entre o fechamento do dia anterior e a abertura do seguinte. Então, uma vez que houve liquidez acumulada aqui durante o overnight, é de se esperar aqui uma interação com essa região e provavelmente algum tipo de bloco, né? Ou até mesmo esse quarto aqui, formado também uma mínima aqui, que depois, quando há uma interação de liquidez com esse quarto, o preço é jogado para baixo. Então podemos encontrar outras confluências importantes para nos ajudar a identificar quais os quartos mais relevantes que o preço pode buscar rebalancear ou buscar liquidez até na sessão overnight. Esse é o vídeo complementar da aula 4, a aula dos blocos. Mais uma aula aí que o pessoal não teve nada a solicitar. Com exceção, foi uma pessoa solicitou que eu colocasse as traduções. Como vocês podem ver, eu já coloquei aí no
o nome de cada bloco eu coloquei nos vídeos. Então eu vou, como na aula de ineficiências, eu vou dar uma breve aprofundada no conceito para uma espécie de exercício do que vocês podem estar olhando. Então vamos aqui para o gráfico no Nasdaq e a primeira coisa que eu vou dizer é que uma expansão tem muita relação com o bloco. É a expansão que vai nos dar pontos de bloco onde houve um interesse institucional negando, né, e armadilhando, fazendo aquela dinâmica de armadilhamento de, no caso aqui no exemplo de alta, de traders vendedores, né, e no exemplo de baixo seria de traders compradores, por exemplo. Então sempre é prudente a gente ligar a relação da expansão com o bloco anterior. Então numa curva de baixa, quando ela reverte para alta, a gente vai ter a expansão altista e muitas vezes a gente não vai ter um retorno dos preços até um bloco, né? Até pela dinâmica do Balanced Price Range, que foi explicado nas eficiências, mas também pela questão da mitigação, da zona de mitigação, onde vai ter ali tanto o posicionamento institucional quanto os traders armadilhados. Então, baseado nisso, a gente vai estar procurando, dentro das ineficiências, por blocos que foram rompidos anteriormente, como pontos de possível suporte ao preço, no caso de um movimento altista, né, e vice-versa para baixo. Então, sempre que houver uma expansão, nesse caso aqui tem essa expansão, assim que rompe aqui, a gente consegue ver que tem um order block aqui, porém o preço nunca volta nesse order block, né? Talvez na formação dessa barra ele tenha voltado, mas no gráfico de 5 minutos ao menos a gente não tem essa informação e o preço continua, então rompe essa máxima aqui, né, que já seria um mitigation block, a mesma coisa, o preço não retorna, continua expandindo até que ele rompe essa máxima aqui. Quando a gente tem todo esse movimento aqui, a gente sabe que num tempo gráfico maior, aqui é a mesma característica de uma formação de um mitigation. Quando vinha a curva baixista, então o preço expande altista, e o último ponto de rompimento foi essa região toda aqui. Nessa região aqui, então a gente teria um breaker, né, que foi o rompido pela expansão e é o primeiro ponto de retorno. Quando a gente identifica que a gente tem um breaker rompido aqui, a gente vê que o preço chega a voltar nele, né? O preço volta nele, né, em todo esse mitigation aqui, também nesse breaker, né, acho que ele chega até a dar uma violinada aqui nessa mínima de um breaker, né, que aqui essas duas barras seria como se fosse um breaker de tempo gráfico maior. Mas o efeito é sempre o efeito sempre é o mesmo, né? Então, se é mitigation, se é order block, se é breaker, o importante que vai contar para a gente o que está acontecendo é a expansão em relação com esse bloco. Então, veja que ele rompe aqui, retorna nessa espécie de breaker, né? E vem até o rejection aqui, na verdade, então desse aqui, que também já seria um reclaimed block. Então eu quero que vocês entendam essa dinâmica e a partir de agora vocês passem a procurar por retornos, né, pullbacks, nos blocos que foram rompidos. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui, né, uma expansão baixista e a gente tem essa barra de alta. Esse é o order block. Quando ele expande para baixa, o ponto de retorno que a gente vai estar analisando é quando ele retornar a esse order block. Caso o preço continue, né? Então aqui voltou, deixa eu pegar algum outro exemplo aqui. Então aqui o preço retorna também nesse order block, né? Aqui ele rompe, também retorna já nesse order block. Aqui não preciso pegar um exemplo forte. Aqui, veja esse aqui. Ele expande e ele retorna nesse mitigation block aqui. Ele também tem esse mitigation inteiro aqui, né, que seria toda essa curva baixista aqui, é um mitigation, apesar de não ser barras consecutivas negativas. Quando tem-se a expansão acima dessa máxima aqui, a gente tem toda essa região aqui como uma formação de mitigation.
temos a expansão aqui, temos o mitigation aqui, o que a gente vai estar procurando é o ponto médio desse mitigation, né? E aí os blocos a gente sempre pode estar imaginando o min threshold pelo corpo das velas, né? Veja aqui como ele chega a ser bastante preciso muitas das vezes. Deixa eu ver se tem mais exemplo aqui. Aqui ele forma esse order block, né, e rompe e não retorna nesse order block. Porém ele tem todo esse mitigation aqui. Veja como ele retorna aqui, né? A partir do momento que ele fecha a baixa, ele retorna no mitigation e despenca. O que mais? Aqui, a gente tem aqui um order block. O preço rompe e retorna ele. Então não é válido. Aqui, não é que não é válido, né? Mas não é o que eu estou querendo explicar. Aqui, a gente tem esse mitigation. O bloco é rompido. Todo esse bloco aqui, né? Toda essa formação aqui é um bloco. E aí ele é rompido com uma expansão, né? A gente tem uma expansão aqui. Então, o que a gente vai estar analisando é todo esse range aqui, né, tanto no topo dele quanto no min threshold. Algumas vezes, até possivelmente, ele venha a violinar, né, como a gente viu ali no exemplo anterior de um rejection. Então, se for válido, a gente tem esses três pontos, né, tanto o rejection do fundo do bloco inteiro, o min threshold e o topo também são três pontos de importância em cada bloco. Então, os nomes, a nomenclatura, o que que eu quero dizer com isso? A nomenclatura é o que menos importa, né? Ela é mais para a gente poder nomear aonde o bloco está ocorrendo e a gente poder diferenciar de um do outro. Só que a dinâmica, que é explicado lá no primeiro exemplo do order block, é ela que é a lógica inteira da, da relação entre esses movimentos contrários com a subsequente expansão, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque bloco é tudo igual, né? Todos os blocos vão ter a mesma característica, a mesma informação para a gente. Eles vão dar a mesma informação para a gente. Então, eu queria aqui deixar esses dois pontos aí para dar uma complementada na aula, para vocês entenderem que muitas vezes ele não vai retornar ali no order block, né? E é bastante comum. Mas o importante é a gente analisar o que está expandindo, né? E de preferência Fair Value Gaps ou Liquidity Voids, sendo formado em rompimentos de movimentos contrários, e todo esse movimento contrário que é rompido pela subsequente expansão, é ele que a gente vai tratar como um bloco, até que o preço atinja alguma piscina de liquidez, né? Então, quando a gente tem uma expansão, como a gente viu aí na aula anterior, o objetivo dela seria liquidez externa, né? Um topo novo formado ou um topo antigo. A gente tem também o order block como um ponto que vai agir, né, no caso de alta, como suporte até que algum ponto de liquidez seja tomado. E aí, mais para frente, a gente vai estudar mais a fundo as liquidez, né, os objetivos de liquidez, mas tanto no vídeo complementar da aula anterior quanto nesse daqui, já tem um pouco da explicação do que seriam aí os objetivos de liquidez. Então, quando a gente está vendo uma curva altista sendo formada, a gente tem que ficar atento na curva baixista, o que que essa curva altista está rompendo com patrocínio institucional, né, que a gente já vai ver na próxima aula, mas basicamente é um, uma expansão, né, ela demonstra o interesse institucional comprador aqui. Então, quando houve esse interesse institucional, o que que o preço rompeu na curva vendedora? Essa região que foi rompida vai ser o nosso bloco até que o preço venha a tomar algum topo novo e atingir algum ponto de liquidez, ou ainda, né, se o preço tiver uma característica baixista e essa expansão for uma expansão de retração, quando ele atingir o bloco anterior que foi rompido, né, que aí é no caso na volta. Então, aqui a gente vai olhar para a esquerda aqui, tudo que foi rompido dessa curva de baixa nessa expansão, a gente vai estar tratando como bloco, até que o preço vai eventualmente, né, resumir. Aqui, na verdade, ele toma os topos, então ele já atingiu o objetivo de liquidez, mas enquanto ele estiver fazendo pullbacks aqui para essa alta, né, a gente pode ter o bloco aí já da outra curva, né, esse que rompeu aqui. Então a gente tem esse movimento altista e tem essa expansão baixista. Então aqui, esse bloco aqui poderia ser o objetivo já dessa expansão de alta, caso a intenção fosse baixista, né? Então mais uma confirmação que a gente teria de que teríamos preços mais altos é o preço não respeitando
os blocos de mitigação baixistas que são formados, né? Ou seja, os movimentos altistas que foram formados antes dessa expansão, quando o preço resume para alta, quando ele atingir esses blocos de mitigação, ele até dá um pullback, tudo bem se ele der, mas se ele não conseguir passar, então aí é mais uma indicação de que a gente estaria então buscando preços mais baixos, né, e retornar aqui para o fundo. Então, com objetivos de liquidez vai ficar um pouco mais claro. Queria só deixar aí esse adicional para não ter falta de vídeo complementar, mas procurem combinar as expansões com os blocos e vocês vão ter pontos muito precisos de tomada de decisão. Beleza? Coloquem no gráfico aí, estudem e, como sempre, qualquer dúvida, pula no Discord que a gente está sempre lá. Valeu!